Eu vou dar início aqui à nossa gravação. Essa gravação ela fica disponível depois para vocês lá no Class. Na barra atividades do Class 1, nós temos um tópico chamado vídeos aulas ao vivo. Aí está lá o vídeo gravado da aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. E da aula de hoje, aula 7, também vai estar ali depois. Né? Slides também tem um tópico específico. Slides da aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão lá na barra atividades do Classroom. Um tópico slides das aulas ao vivo. O slide da aula de hoje, o slide de aula 7 também estará lá. Em cada uma das aulas, né, a gente sempre, na primeira parte, trabalha o conteúdo, depois tem intervalo, depois do intervalo chamada, depois da chamada tem exercícios. E estes exercícios que a gente faz na segunda parte da aula, eles fazem parte do desenvolvimento da aula, compõem a presença de vocês naquela segunda parte da aula, e ficam lá disponíveis no Classroom. Depois da aula, também dá para acessar, né, e rever os exercícios que passaram nas aulas anteriores. Né. Então, nas aulas anteriores, tem acesso aos vídeos, tem acesso aos slides, tem acesso aos exercícios todos, né, que já passaram. Então, até aproveitando o exemplo aí, né, que a Andriele trouxe ali, perguntando, né, a questão da interpretação dos resultados, a gente deu o exemplo lá dos indicadores de curto prazo, a liquidez imediata, mas todos os outros, né, cálculos, todas as outras formas, né, que nós vimos lá, têm os seus significados. Né? ICP, por exemplo, né, quando ele é maior que 1, menor que 1 ou igual a 1, qual é o significado para cada situação dessas? O grau de endividamento tem uma faixa que vai de 0 até 0,5. Qual o significado do resultado encontrado? Tudo isso foi, né, explicado durante as aulas e pode ser revisto, né, sempre que vocês desejarem, através de todo esse conteúdo que a gente comentou. Além disso, é claro, o próprio material, né, da apostila de vocês é muito bom, né? A apostila é bem completa, né? E também traz essas interpretações, né? Nas aulas ali eu falei qual é o significado daqueles resultados, mas vocês também podem encontrar diretamente na apostila. Ah, não tenho tempo para assistir a aula ao vivo, né? Daquele dia. Dá para fazer, então, alguma coisa mais rápida, assim, né? Pesquisando na apostila. Ou então, mais rápido ainda, né? Pesquisando nos slides, porque o slide é bem resumido, né? E já traz ali a fórmula e a interpretação do resultado, né? Naqueles slides que a gente já passou, tá? Então, inclusive, é uma questão que relembra o fato de que nós temos uma prova na semana que vem, né? É a prova final da N2. E no meio, né, temos aí um feriado, né? Tem um feriado na semana que vem, e aí já fica a dica aí, quem quiser estudar, né, reservar um tempo para isso, pode fazer dessa forma, né? Rever os exercícios, rever os slides, né? Uma boa forma de fazer uma revisão para se preparar para a prova, tá? Muito embora nós vamos ter uma revisão, né? Sexta-feira agora, para recuperar aí o feriado. Renata, muito obrigado, Renata. Vi tua mensagem no chat. É verdade, né? Hoje é o Dia Internacional do Professor e na semana que vem tem o Dia Nacional, né? Então temos duas datas aí para comemorar. Muito obrigado. No início de cada aula, gente, nós temos aí por prática, né? Sempre retomar o nosso calendário, relembrando os compromissos avaliativos de vocês para que ninguém deixe passar. Muito embora isso esteja gravado no contrato pedagógico, detalhadamente, a gente abriu cada uma, né, das plataformas, a gente abriu o Moodle, mostrou onde está tudo lá, a gente abriu o Classroom, mostrou onde fazer o trabalho, como fazer o envio dele. Muito embora isso esteja detalhado lá no vídeo do contrato pedagógico, que está disponível para vocês na barra atividades do Classroom, a gente sempre relembra o calendário pelo mínimo, tá? Então, lá na primeira semana, aula 1 e 2, foram duas aulas bem conceituais, né? A gente viu vários conceitos aqui da administração financeira, né? E vocês ficaram com o compromisso de fazer a avaliativa 1 no Moodle, né? Valendo um ponto, e essa avaliativa já encerrou, né? Dia 30 de setembro fechou o prazo dela.
Na segunda semana, dia 21, dia 23/9, a gente teve aula 3 e 4. Aí aqui nós tivemos, na aula 3, os indicadores financeiros de curto prazo, na aula 4, os indicadores financeiros de longo prazo, e esse conteúdo corresponde, então, à avaliativa 2 de vocês, tá? Que tem peso 1 também, lá no Moodle, né? Naquele lugar que a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico, no primeiro dia de aula. Ela fecha no dia 7, às 23h59. Tá? Muitos já fizeram, né? Nessa avaliativa 2, mas tem alguns que ainda falta fazer, tá? Não fizeram ela. Nós tivemos, na semana passada, na terça-feira, a aula 5, análise vertical, e na quinta-feira, a aula 6, análise horizontal. Esse conteúdo, né? Análise horizontal e vertical, aula 5 e 6, né, mais ponto de equilíbrio, que a gente viu também, né? O preço de venda pelo método markup, isso faz parte, né? Conteúdo correspondente à avaliativa 3 de vocês lá no Moodle, valendo 1 ponto também. Ela, inclusive, fecha também no dia 7, tá? Às 23h59. Alguns já fizeram, né? A grande maioria ainda não, então não percam, né? É uma nota importante aí. Essa semana, então, hoje, aula 7, a gente vai ter o início dos indicadores de análise econômica. Então, a gente vai ver ali a forma de análise, né, e cálculo dos indicadores de rentabilidade e de lucratividade hoje. Para quinta-feira, né, a aula 8, onde nós vamos ver, então, os indicadores econômicos de taxa de retorno de investimento. Tá? Essas duas últimas aulas são mais curtas, né, em relação a isso, até o nosso intervalo talvez aconteça um pouquinho antes, né, do que normalmente acontece, mas o conteúdo é muito importante e compreende, né, a nossa avaliativa 4 lá no Moodle, valendo 1 ponto. Essa encerra no dia 14, ao meio-dia, tá? Então, aqueles que preferem deixar estrategicamente para o último dia, fiquem atentos, porque essa avaliativa aí, né, no último dia ela fecha ao meio-dia, então não dá para fazer à noite do último dia, né? Meio-dia ela está encerrando aí no dia 14, tá? Professor. Sim. Boa noite, professor, primeiramente. Boa noite. Essa avaliativa que o senhor fala é que vale 10 pontos, né? A segunda, a última, que vai fechar meio-dia. Não, nós estamos falando das avaliativas da N1. Ah, tá. Avaliativas da N1 valem 1 ponto cada uma. Sim, sim. Certo? A última só que o senhor optou por fechar meio-dia. Desculpa, não te ouvi direito, Vinícius. A N2 não fecha a avaliação final não fecha meio-dia, né, professor? A avaliação final da N2 é no horário da aula. Ah, tá, que eu entendi que... Das 19 às 22 horas. Sim, sim. Tá? Ela não tem prazo, né? Ela acontece no dia da prova, no horário da aula. As que tem prazo para fazer, assim, tem mais tempo, né? Pode ver que as avaliativas, todas elas, né? Bom, isso não é, isso é uma coisa que a gente vê em todas as aulas, né? Sempre no início de cada aula. Cada avaliativa, ela abre numa data e fecha numa data futura, né? Por exemplo, a primeira avaliativa abriu dia 14 e está fechando dia 30, então são 2 semanas para fazer, né? Então não é para Sim, fazer sim, no é que o último senhor dia, falou a né? última. Ela tem aí 2 semanas. A avaliativa 2 abriu dia 21, fecha dia 7. A avaliativa 3 também. A avaliativa 4 abre dia 28 e fecha dia 14. Então ela tem aí, elas têm um prazo longo, né? Mas elas têm uma data que termina, que encerra, tá? Por isso que eu estava falando que aqueles que deixam estrategicamente para o último dia, né? A avaliativa 4 ela fecha dia 14 ao meio-dia, e não dá para fazer à noite, tá? Ela fecha ao meio-dia, o prazo final dela já vai estar disponível para vocês aí, né? Toda essa semana, né? Semana que vem, inclusive, para ser feita. Até recomendo que façam no final de semana, né? Melhor do que deixar para dia de semana, né? Eventualmente, como vocês estão tendo aula à noite, provavelmente, né? Você tem compromisso aí manhã e tarde, talvez, né? Trabalha nos 2 turnos, né? Ou faz estágio num turno, estuda numa outra escola, num outro turno. E a minha recomendação é, façam no final de semana, né? Fica mais tranquilo para vocês, conforme, claro, a organização de cada um, tá? E aí são 4 pontos, então, gente. Avaliativas no Moodle, que a gente já falou delas em todas as aulas anteriores, e que a gente falou dela no nosso contrato pedagógico,
A gente abriu o Moodle, mostrou para vocês onde fica lá dentro do Moodle, cada uma das avaliativas, dentro da semana 1, 2, 3 e 4, valendo 1 ponto cada uma, e tem prazo para fazer, conforme a gente já repetiu, já falou isso em todas as aulas, desde lá do contrato pedagógico. Não percam os prazos. Tá? Isso não é uma novidade, né? A gente não está mostrando isso agora para vocês, né? Isso já acontece desde o primeiro dia de aula. Esses prazos são revistos em cada uma das aulas, sempre no início. No dia 12, encerra o prazo de entrega do trabalho disciplinar. Então, vocês vão acessar, conforme foi demonstrado no primeiro dia de aula, lá no contrato pedagógico, o Classroom, vão clicar na barra atividades, vão clicar lá no tópico trabalho disciplinar, vão abrir o arquivo do trabalho, que é lá no Google Docs. Então, ninguém precisa baixar o arquivo, né? Ele é feito diretamente dentro do Google Docs. Vocês editam as respostas de vocês, fecha o arquivo e clica em entregar. Esse passo a passo foi demonstrado no vídeo do contrato pedagógico. Se alguém esqueceu, não lembra, né? Ou não assistiu o contrato pedagógico, ele está onde? No Classroom, né? Acessa a barra atividades do Classroom, clica ali em contrato pedagógico e assiste o vídeo, né? Onde a gente demonstrou aí como é que faz o envio do trabalho, tá? Ele vale 6 pontos e somados aos 4 pontos das avaliativas da N1, que são feitas no Moodle, nós temos 10 na N1, então. Tá? Sendo que teríamos a revisão final no dia 12, mas, conforme combinado, desde o início, e em todas as aulas a gente relembra isso, dia 12 é feriado. Então, nós temos aí que recuperar esse feriado, e nosso combinado foi recuperar esse feriado do dia 12 no dia 8/10, sexta-feira agora. Então, nós temos aula hoje, terça, quinta, que são os 2 dias, né, de aula de vocês, mas nós vamos ter uma aula à noite na sexta. Então, na sexta-feira, das 19 às 22 horas, nós temos a revisão. Tá? A primeira parte, né, um conteúdo focado aí em rever os conteúdos, os aspectos principais da aula 1 a 8. Intervalo chamado, depois da chamada vai ter exercícios de revisão. Tá? Isso está combinado, né, desde o início. Então, na próxima semana, depois do dia 8, né, vocês vão ter só a data da quinta, que é dia 14/10. Então, dia 8, né, é a nossa última conexão ao vivo, tá, na revisão. Porque no dia 14, o dia da prova final N2, não tem conexão ao vivo. Antes das 19 horas, no dia 14/10, é postado para vocês no Classroom as instruções da prova e o código de prova no Class. Então, antes das 19, vocês acessam o Class, leem as instruções e copiam o código. A partir das 19 horas, vocês já acessam o Moodle, ead.qi.edu.br. Acessam a disciplina de Administração Financeira. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, onde estavam as avaliativas da N1, vai aparecer lá embaixo, tarefa avaliativa final, que é a nossa prova da N2. Vocês vão clicar ali, ela vai pedir um código, que foi aquele código que foi passado no Class antes. Aí vocês inserem o código ali e fazem, então, a prova, que é composta de 15 questões, né? Então, as questões 10 já tradicionais, mais 5 extras, né? Que a partir de agora, as avaliativas da N2 têm 15 questões. Tá? 15 questões valendo 10 pontos. Feita as 15 questões, ao final vocês vão clicar lá em finalizar, né? Enviar, e ela já dá ali a nota que vocês ficaram na prova. Tá? Aí, então, agora, vocês já terão como saber a média, porque você tem a nota da N1 e da N2, né? Vocês vão ter feito as 4 avaliativas, mais o trabalho, 10 na N1. Vocês vão ter feito a prova, 10 na N2. Soma as duas notas, 20. Divide por 2, média final 10. Claro que, se acontecer, né, de somar as duas, N1 mais N2, dividir por 2, e der menos que 6, 6 é a nossa média mínima de aprovação, né? Se der menos que 6, aí terá a possibilidade, né, de fazer uma avaliação de substituição, que ocorre no dia 30/10, no Moodle, ead.qi.edu.br.
30/10 às 9 horas da manhã, é um sábado. Entra abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, onde estavam as avaliativas da N1. Abaixo da avaliativa da N2, da prova final, vai aparecer lá substituição. Vocês clicam nela, 9 da manhã, e fazem lá 15 questões, né? Valendo 10 pontos. Tá? Só quem ficar abaixo da média, tá? E aí, a nota que ficar na substituição substitui a menor nota que tenha ficado entre a N1 e a N2. Substitui a menor delas, soma com a outra, divide por 2 para dar a média final. Tá? Desejo que ninguém chegue, né, a fazer a substituição. Geralmente é mais tranquilo, né, fazer toda a N1 e a N2 e já passar por média, né, sem precisar ficar pendente aí de uma substituição no sábado. Tá? Sei que isso aqui não é novidade para vocês, todas as aulas a gente repete a mesma coisa, né? Mas é importante, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente, do nosso calendário? Sani levantou a mão, pode falar, Sani. Professor, não é pergunta, mas é que eu me mudei hoje, só que ainda não ligaram a energia, então, tipo, eu vou ficar sem bateria, então acho que eu não vou poder assistir a aula. Queria te pedir desculpa. Tá, entendi, Sani. Só pra avisar. Depois, quando tiver tudo normalizado, Sani, não deixa de assistir a gravação, né? Não, senhor. Eu vou olhar a gravação quando eu estiver no Tá. trabalho e puder carregar o celular. Tranquilo. Obrigada. Essas coisas acontecem, né? Faz parte. Obrigada, senhor. Nada. Muito bem. Então, a gente está tudo tranquilo em relação ao nosso calendário. Peço que cuidem e que não deixem, né, de fazer nenhuma etapa do processo avaliativo, para não correrem o risco de reprovar. Façam conforme o combinado, façam conforme, né, foi explicado em cada uma das aulas. Se necessário, revejam o vídeo do contrato pedagógico, para não perder nada. Tá? Muito bem. Então, iniciamos a nossa análise econômica. A análise econômica está dentro do contexto, né, da disciplina de administração financeira, a partir daquele contexto inicial lá da primeira aula, que a gente falou da análise econômico-financeira. A gente viu o conceito, né, os detalhes a respeito, e depois, numa aula seguinte, a gente dividiu elas, né? A análise econômico-financeira ficou análise dos indicadores financeiros e análise dos indicadores econômicos. A gente separa para estudar, mas é claro, né, que o administrador financeiro, a equipe financeira, né, contadores, gestores financeiros, administradores da empresa vão fazer uma análise do cenário completo. Né? Então não basta a análise financeira, tem que fazer também a análise econômica. Assim como não basta dentro da análise financeira ver só a liquidez, né? Tem que ver os outros indicadores. Assim como na análise econômica não vai bastar, né, ver a rentabilidade de capital próprio, tem que ver todo o cenário, tem que ver a análise completa. Inclusive, né, análise horizontal e análise vertical, que foi conteúdo da aula anterior, né? Então, para ter o cenário completo, eu tenho que fazer toda a análise, a econômica e a financeira. Aí sim eu tenho um panorama geral para tomar as melhores decisões, tá? Então, nunca isoladamente nenhum indicador e nunca isoladamente, né, uma das vertentes, ou financeira ou econômica, as duas juntas, que dão um cenário completo. Tá? Então, vamos iniciar a nossa análise econômica a partir dessa perspectiva. Tá? Eles não se resumem em si mesmos, eles fazem parte de uma análise mais ampla. Bom, a análise econômica financeira ela tem a sua base, né, como fonte de informação no DRE e no balanço patrimonial. Se lá na análise financeira a gente usou bastante, né, balanço, e usou também para fazer análise vertical e análise horizontal, isoladamente só balanço, isoladamente só DRE, aqui na análise econômica, eventualmente a gente vai usar os dois ao mesmo tempo, dependendo da análise que está sendo feita, né? Vou buscar um valor do DRE, vou buscar um valor do balanço, para chegar no número, né? Ou de lucratividade, ou de rentabilidade, ou de taxa de retorno sobre investimento. Inclusive, são esses três elementos básicos da análise econômica, tá? A gente verifica a lucratividade, a rentabilidade e a TRI, taxa de retorno de investimento, tá?
Esse estudo de análise econômica, claro, né, visa indicar se a empresa tem um cenário de desempenho positivo, se ela gera lucro. Isso serve, né, para análise interna dessa organização e, claro, para todos os elementos externos que estejam interessados em saber como anda essa empresa, a fim de fazer algum tipo de investimento nessa empresa, né, comprar alguma participação nessa empresa, ou até mesmo se tornar acionista, comprar ações da empresa. A gente precisa fazer uma análise econômica, né? De fato, mesmo para quem vai fazer um aporte na empresa, ou vai se tornar acionista, vai comprar ações, só a análise econômica em si mesma não se basta, né? Mesmo sendo um investidor externo, né, tem que ter as informações da análise financeira também, né? Para ter um cenário completo e decidir, né, o melhor investimento. A análise econômica, então, tem essa importância, tanto interna quanto externa. Tá? Bom, a lucratividade, então, que é um dos primeiros elementos, né? Ela busca identificar aí e avaliar se os lucros, né, que foram atingidos pela empresa, né, eles são suficientes, ou seja, geram lucratividade a partir da receita operacional que a empresa obteve, a receita líquida. A lucratividade vai usar o ROL, receita operacional líquida, como base de comparação para verificar se houve lucratividade dentro do contexto que está sendo avaliado. Então, considerando a lucratividade bruta frente à receita operacional líquida, tá? Teve lucratividade? Considerando a lucratividade operacional líquida frente à receita operacional líquida, teve lucratividade? Então, são tipos diferentes de lucratividade. Uma considera, né, a retirada, né, dos custos para verificar se houve lucratividade, outra considera a retirada dos custos, das despesas, para verificar se houve uma lucratividade. Tá? Então, são diferentes perspectivas da lucratividade. Então, como primeira fórmula de lucratividade, nós temos o LB, que é a lucratividade bruta. Tá? Então, esse é o primeiro cálculo de lucratividade que a empresa obtém no seu DRE. Tá? É a lucratividade bruta por quê? Ela exclui apenas os custos operacionais, né? Não faz outras exclusões. Por isso é chamada de LB, lucratividade bruta. Para calcular o LB, lucratividade bruta, nós fazemos a divisão do LOB, que é o lucro operacional bruto, dividido pelo ROL, receita operacional líquida. São duas contas, né, presentes aí no DRE, são contas de resultado. Tá? Então, por isso nós temos aqui ao lado um DRE, o DRE da Indústria Alimentos SA, Alfa SA. Tem 3 exercícios sociais, né? Ano final 0, ano final 1, ano final 2. E no nosso exemplo aqui, a gente está usando o ano final 2, tá? LB, ano final 2. A lucratividade bruta do ano final 2. Que é recorrente, né? Um elemento recorrente que a gente sempre ressalta, né, em todas as aulas. Fiquem atentos, né? A que ano se refere a solicitação de cálculo. Porque daqui a pouco, né, não é o primeiro ano aqui, né, na primeira coluna, pede o ano do meio ali, o ano final 1. Né? E por hábito, às vezes, a gente já vai direto na primeira coluna, né, pega os valores, faz o cálculo e não acha o valor correto. Então fiquem atentos a qual, né, ano, qual exercício social está sendo solicitado. Nosso exemplo aqui, lucratividade bruta do ano bis. Aí nós vamos olhar o DRE e vamos procurar primeiro, né, a conta da parte de cima da divisão, que é o LOB, lucro operacional bruto. Então tem ali receita operacional, deduções, receita operacional líquida, custos, e aí tem o lucro operacional bruto, está ali. É essa conta exatamente, né, o LOB. Tá? R$ 5.362.330. Então é ele que vai na parte de cima da divisão. Na parte de baixo da divisão é o ROL, receita operacional líquida, está ali também identificado, né, na caixinha vermelha. Receita operacional líquida, R$ 5.984.950. Faz a divisão, tá? Vai dar um número com vírgula, um índice. Tá?
Eu abreviei aqui, coloquei 3 casas, mas na calculadora de vocês, vocês não arredondam, tá? Utilizem todas as casas depois da vírgula. Faz arredondamento só no resultado final. Então, fez a divisão, deixa ali bonitinho na calculadora, todas as casas depois da vírgula, faz vezes 100, aí vai dar o nosso resultado final. No resultado final, aí sim, né? Vocês arredondam, deixam só as 2 casas depois da vírgula. Claro, seguindo a regra matemática de arredondamento. Então, aqui deu 89,60% de lucratividade bruta. Tá? Ana Chelsea conectando. Estava atendendo o cliente. Tranquilo, Ana? Seja bem-vinda. Obrigada, prof. Muito bem, gente. Então, aqui, esse número nos indica, tá? Que a lucratividade bruta da empresa, antes de considerar despesas, né? E impostos, é de 89,60%. É um número expressivo de lucratividade. Nós paramos para pensar, claro, que é um exercício anual aqui, né? É uma lucratividade de um ano inteiro, de 12 meses. Tá? Mas extremamente expressiva, né? Qual o tipo de investimento que a gente pode colocar, né, o dinheiro e ter aí 89,60% de lucratividade. Claro que a lucratividade bruta, né? Falta aqui analisar e aprofundar os outros tipos de lucratividade, mas já tem uma boa indicação, né? Essa empresa tem saúde econômica e gera um bom nível de lucratividade. O próximo tipo de lucratividade é a lucratividade operacional, o LO. Tá? Agora, ele exclui as despesas operacionais. Então, na lucratividade bruta, a gente estava excluindo os custos, né? Agora, a gente está excluindo também as despesas operacionais. Por isso, essa é a lucratividade operacional. Tá? Então, nós temos ali o LOL, para aqueles que, né, são da geração mais atual aí, esse LOL aqui não é League of Legends, né? Esse LOL aqui é lucro operacional líquido. Né? Brincadeiras à parte, essa é uma conta de resultado que a gente encontra no nosso DRE. Né? Então, ali no DRE, nós temos os 3 exercícios sociais, né? Ano final 0, ano final 1, ano final 2. Então, pede o LO, a lucratividade operacional, do ano final 2. Então, eu vou pegar primeiro, né, o LOL. Eu vou olhar aqui na lista de contas se está lá, né? Lucro operacional líquido. No ano final 2, R$ 4.827.035. É ele que fica na parte de cima da divisão. Na parte de baixo da divisão tem o ROL, né? Receita operacional líquida. Então, eu vou olhar no DRE. Receita operacional líquida, no ano final 2, R$ 5.984.950. Faço essa divisão. E, de novo, né? Aqui no meu exemplo, eu acabei deixando só 3 casas depois da vírgula, por causa do espaço aqui, né, do slide. Mas na calculadora de vocês, né, fez a divisão, né, fez ali, calculou, pôs a divisão, deixa todos os números depois da vírgula. Faz vezes 100. Aí sim, o resultado que der depois do vezes 100, vocês podem arredondar deixando 2 casas após a vírgula, tá? Então deu a divisão ali, fiz vezes 100, aí deu 80,65%, deixando 2 casas após a vírgula. Tá? Ou seja, aqui a lucratividade operacional, considerando, né, o exercício do ano final 2, ou seja, 12 meses, 1 ano, né, excluindo agora as despesas, me deu uma lucratividade operacional de 80,65%. Então, considerando a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, essa capacidade no ano 2 foi de 80,65%. Também uma lucratividade bem, né, positiva para a empresa, bem expressiva, né, para essa empresa. Né? Então, tanto em relação à lucratividade bruta, né, frente aos custos, a empresa tem capacidade de gerar lucratividade. Na lucratividade bruta a gente viu que sim, né, 89%. Na lucratividade operacional, né, frente às despesas, a capacidade das operações de gerar lucratividade também, né, bem expressivo, 80,65%. Tá? Então, temos aí 2 números positivos de análise econômica para essa empresa, né? A lucratividade bruta e também a lucratividade operacional. Até aqui, gente, tá tranquilo para vocês?
Está fazendo sentido? Alguém está com alguma dúvida? Como é que está para vocês? Tudo certo. Tranquilo, prof. Muito bem, obrigado, Luiz. Tudo certo. Certo, Ana. Muito bem. Os cálculos a gente já, né, comentou a respeito disso nas outras aulas, são bem simples mesmo, né? A matemática é simples, né? As 4 operações, né? Alguma fórmula ou outra, né? Divisão, multiplicação, ou é soma, divisão, multiplicação, subtração, divisão, multiplicação. Então, sempre as operações básicas da matemática. Cuidado, claro, com o arredondamento, né? No final do cálculo. E cuidados básicos é olhar a que ano se refere a análise que está sendo solicitada, né? E buscar as contas corretas no demonstrativo. Ademais, né, tomadas as precauções, dificilmente, né, vocês vão ter algum erro de cálculo, tá? Mas esses cuidados básicos aí são importantes. Bom, agora nós temos a lucratividade não operacional, tá? Ela tem 2 siglas que podem ser utilizadas. LNO, aqui no título, né? Lucratividade não operacional, LNO, ou então resultado não operacional, RNOP, resultado não operacional. Nós estamos utilizando aqui nesse exemplo a RNOP, mas poderia ser LNO, tá? Aí na apostila de vocês, lá no material de consulta de fórmulas, né, pode estar LNO ou RNOP, tá? As duas nomenclaturas são utilizadas aí na bibliografia da administração financeira, a depender do autor, tá? Vocês vão encontrar essas 2 nomenclaturas. Então, RNOP ou LNO, lucratividade não operacional, é igual a resultado, receita não operacional, menos despesa não operacional. O resultado dessa subtração da receita não operacional menos despesa não operacional, a gente divide pelo ROL, que é receita operacional líquida, aí depois multiplica por 100 e a gente vai ter o percentual, né, do resultado não operacional, né, da lucratividade não operacional. O que seria essa lucratividade não operacional? É importante entender esse conceito, até para procurar no lugar certo, ali no DRE. Né? Então, quando a gente tem receita de venda de mercadoria, quando a gente tem receita de venda de serviços, ligado diretamente a aquilo que a empresa faz, nós temos a receita operacional. Né? Receita operacional bruta, por exemplo, é o resultado das vendas de produtos da empresa. Uma padaria vende pão, bolo, leite, enfim, queijo, frios. A venda desses produtos são receita operacional, né? Ou seja, está entrando receita, está entrando dinheiro da venda das operações da empresa. Isso é uma receita operacional. Mas digamos que nesse exemplo, tá, da padaria, a padaria tenha do lado uma pecinha, tá? E essa pecinha do lado, ela aluga, por exemplo, para uma barbearia, né, ou para um salão, né, de beleza, uma cabeleireira. Essa pecinha que a empresa aluga, que a padaria aluga, ela é uma receita não operacional. Por quê? A padaria ela não é, né, uma corretora. Né? Então, uma corretora, os aluguéis, né, para uma corretora são receita operacional, mas para a padaria não. A receita operacional da padaria vem daquele produto que ela vende. O terreno que ela tem, a lojinha do lado, a pecinha do lado que ela tem e que ela aluga, é uma receita não operacional, não faz parte das operações da empresa. É uma receita extra. Tá? Então, é uma receita extra operacional, uma receita não operacional. Tá? Então, aluguéis que a empresa receba, né, de um terreno, de uma sala comercial, né, de um prédio, ou eventualmente, né, a empresa tem sucatas e vai vender aquelas sucatas, né, material obsoleto, sucateado, a empresa vai vender. Isso não é
a finalidade, a atividade fim da empresa. Então, a venda da sucata, por exemplo, é uma receita não operacional, né? Ela não entra no hobby, tá? Então é isso, tá, gente? Receita não operacional é uma receita que advém de algo que a empresa obtém, né, entrada de valores, mas que não faz parte das operações dela, tá? São extra-operacionais. E é claro, né, toda receita está atrelada a ela uma despesa. Por isso ali na fórmula tem receita não operacional menos despesa não operacional. Claro, né, o exemplo de um aluguel, né, é bem característico para a gente entender isso, porque eu vou ter uma receita que eu vou receber de um aluguel, né, lá da pecinha do lado da padaria, por exemplo. A pessoa que está alugando, né, vai me pagar, então, esse aluguel, e isso vai ser uma receita que entra na empresa, uma receita não operacional. Mas eu tenho despesas por ter aquele imóvel, como, por exemplo, IPTU, né, e outras despesas relacionadas, como manutenção, né, consertos, enfim, do imóvel. E por isso, então, eu tenho despesas relacionadas à posse daquele imóvel. Então, ao mesmo tempo que eu recebo receitas, eu tenho despesas, tá? Não operacionais, tá? Então, receita não operacional menos despesa não operacional. Dividido pela receita operacional líquida, vezes 100. Agora, olhando o DRE. Esse DRE aqui, da empresa comercial Rumo Certo, nós temos, então, neste DRE, tá? Aqui a conta receita, operacional bruta, depois deduções, depois o ROL, que a gente vai usar na parte de baixo da divisão, tá? Do ano final 1, 8.385. Aí depois a gente tem custos operacionais, lucro operacional bruto, despesas operacionais, lá embaixo lucro operacional líquido, e depois resultado não operacional. Dentro do resultado não operacional, o que eu tenho ali? Aluguéis recebidos. Os aluguéis são receita não operacional, né? Essa é uma empresa comercial Rumo Certo, e as vendas das mercadorias dela, né, entram na receita operacional. O não operacional é o aluguel, né? O que ela tem ali, então, de receita não operacional em forma de aluguel? R$850 desse aluguel. Tá? Talvez alguma peça que ela alugue, enfim, né, para alguém. Ou para uma outra empresa. Relacionado a esse aluguel, a empresa tem despesas, né, por esse imóvel. E ali embaixo está registradas as despesas. Despesa extra operacional, R$320. Então, a gente pode fazer um raciocínio bem simples, assim, né? Toda empresa vai ter receita não operacional? Não. Né? Eventualmente, né, não é toda empresa que tem isso, né? Vai depender se ela vai ter esse outro imóvel, esse outro terreno, né? Isso vai ser recorrente, vai aparecer no DRE todos os meses do ano eu recebo aluguel, então vai ter lá em todos os meses uma entrada e no DRE anual vai aparecer esse valor. Neste caso, esse DRE apresenta, essa empresa tem lá uma peça, um terreno que ela aluga. Outras empresas podem não ter, e aí não vai ter o resultado não operacional, né? Aí não tem como fazer a lucratividade não operacional. Então depende da empresa, tá? Calcula a lucratividade não operacional ou não? Depende. Depende do quê? Se a empresa tem receitas não operacionais, tá? Muito bem. Dito isso, então tá ali, receita não operacional, R$850, que é o aluguel, menos as despesas, né, desse prédio, enfim, alugado, R$320, faz a divisão depois de ter feito a subtração, né? Os 850 menos 320, o resultado aqui faz dividido pela receita operacional líquida, 8.385. Esse resultado da divisão faz vezes 100, e neste caso, a lucratividade não operacional RNOP deu 6,3%. Então, vale a pena a empresa ter essa pecinha lá que ela tem, que ela aluga? Vale, está dando uma lucratividade de 6,3%. Tá? Então, está tendo um retorno, tá, positivo para a empresa de 6,3%. Pode ter um RNOP negativo? Pode acontecer, né? Uma lucratividade não operacional que dê negativa. Por exemplo, digamos que esses aluguéis estivessem atrasados e não tem entrada de receitas aqui, tá? Dos aluguéis, tá?
o RNO aqui seria 0. Mas, mesmo sem receber o aluguel, a empresa vai ter que pagar e cumprir com as despesas, né? Impostos, por exemplo, né? Vai ter que pagar, né? IPTU, enfim. E aí teríamos 0 de receita, menos as despesas, e aí nós teríamos aqui um percentual negativo de RNOP, lucratividade não operacional, caso os aluguéis estejam atrasados. Então, o RNOP pode ser um número negativo. Tá? Então, outro detalhe aí que, às vezes, né, vocês fazem o cálculo, professor, mas o RNOP deu negativo. Pode nessa situação, tá? Se a empresa tem ali algum atraso do aluguel e está tendo que pagar as despesas, sim, pode ser negativo. Então, esse aqui é um pouquinho diferente dos outros, né? Tem que ter um cuidado um pouquinho maior aí em relação ao RNO e o DNO. Ficou tranquilo isso, gente? Por enquanto, sim, professor. Legal, legal, Vinícius. Muito bem. Agora nós vamos à lucratividade do exercício. A lucratividade do exercício, a gente obtém ela somando, tá? Ou subtraindo, e a gente vai ver por quê. O LOL, que é a lucratividade operacional líquida, com o RNO, o resultado não operacional. Por que mais ou menos aqui na fórmula? Porque a gente já viu, né, que o resultado não operacional ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Né? Se ele for positivo, ou seja, a empresa tendo um resultado não operacional, né, está recebendo os aluguéis, né, menos as despesas, está dando um número positivo. Então a gente vai somar o LOL com o resultado não operacional. Mas, se os aluguéis estiverem atrasados, a empresa está pagando as despesas, vai dar um número negativo no resultado não operacional. Então ficaria o LOL menos o resultado não operacional, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, muita atenção em relação a isso. Tem que olhar o número no DRE, né, para ver se esse RNO é positivo ou negativo. Tá? Somou ou subtraiu, divide pelo ROL, o resultado, faz vezes 100 e acha a lucratividade do exercício em percentual. Tá? Olhando para o nosso DRE, e o exemplo que pede, né, o LE, a lucratividade do exercício do ano final 1, então nós vamos ver ali a primeira conta, o LOL, está lá embaixo. Lucro operacional líquido, LOL. Quanto é que foi aqui no ano final 1? R$ 2.315. Foi o LOL dessa empresa. Mais ou menos o resultado não operacional. Logo abaixo do lucro operacional líquido tem ali resultado não operacional. O valor dele é positivo, é R$ 530, né? É os aluguéis, 850, menos a despesa 320, dá aqueles 530 ali de resultado não operacional, né? Então vai ficar mais, tá? LOL mais resultado não operacional. Se fosse menos aqui, se fosse menos 530, ficaria os 2.315 menos 530. Mas como o resultado ali não operacional foi positivo, ou seja, né, a empresa teve mais entradas, mais receitas que despesas, então a gente soma, né? Mais 530. Somados os dois valores, eu vou dividir pelo ROL. Então está ali o ROL dessa empresa. Receita operacional líquida, ano 1, 8.385. Somou, fez a divisão, até aqui, né? Deixa todas as casas, depois da vírgula aí na calculadora, faz vezes 100 e arredonda só no final, tá? Aqui nesse caso ficou 33,9% de lucratividade do exercício. Então, neste exercício social, no ano final 1, a lucratividade da empresa foi de 33,90%. Esse é o significado, né, dessa lucratividade do exercício. Tá? A nossa próxima lucratividade é a lucratividade líquida do exercício. O que é essa lucratividade líquida? Agora a gente subtrai, né, as provisões para impostos, imposto de renda, contribuição social, e vai ver a lucratividade final do exercício, né? A lucratividade líquida, depois que a gente tirou custos, despesas e impostos. Essa é o LLE. Tá? E a fórmula do LLE, então, é dada por LAIR, que é
o lucro, né, líquido antes do imposto de renda, né, o lucro operacional líquido antes do imposto de renda, menos o PIR-CS, ou seja, a provisão para IR, imposto de renda, CS, contribuição social. Tá? Então, PIR-CS, provisão para imposto de renda e contribuição social. Tá? O LAIR é o lucro líquido antes do imposto de renda. Então, essa conta menos essa, dividido pelo ROL vezes 100. Todas estão no DRE, né? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui, olhando para o exercício social solicitado no exemplo. LLE do ano final 2. Nós temos 3 exercícios sociais da indústria de alimentos alfa, pediu do ano final 2. Então, LAIR. Lucro líquido antes do imposto de renda. Está lá embaixo, né? Lucro operacional líquido antes do imposto de renda. R$ 4.827.035. Menos a provisão para imposto de renda e contribuição social. Está abaixo já, né? Está ali a outra conta. Provisão de imposto de renda e contribuição social. R$ 1.158.488,40. Faz um menos o outro. Tá? Esse resultado, né, dessa subtração eu divido pelo ROL desse ano final 2. Qual é o valor do ROL ali? R$ 5.984.950. Feita essa divisão, deixa todas as casas depois da vírgula aí na calculadora de vocês, tá? Faz vezes 100 e chega no LLE, a lucratividade líquida do exercício, de 61,30%. Ou seja, fazendo as reservas de impostos, né? Inclusive, a empresa tem uma lucratividade líquida de 61,3%. Então, temos uma lucratividade positiva, expressiva, né? Então, essa empresa está bem, né? Nesse sentido, em termos de lucratividade. Muito bem. Agora nós vamos para o próximo indicador, tá? Que é a rentabilidade. Nossa aula de hoje é os indicadores de lucratividade, esses que a gente acabou de ver, e agora os indicadores de rentabilidade. Tá? Porque a taxa de retorno de investimento é a nossa aula da quinta. Então nós vamos ver agora o segundo assunto, né, da aula de hoje, que são os indicadores de rentabilidade. Bom, a rentabilidade ela vai demonstrar o desempenho econômico das empresas. Né? O quanto de retorno, né? Quanto rende o dinheiro que é ali colocado. O dinheiro que é colocado pelo sócio, o dinheiro que é reinvestido pela própria empresa, né? O dinheiro que é colocado pelo acionista. Quanto isso traz de rendimento? Quanto rende? Qual a rentabilidade desse dinheiro que é colocado ali? É isso que responde, né, a rentabilidade para quem faz a análise. Ela busca demonstrar aí se no final do período, né, através daquele lucro, né, no final do exercício, a empresa está remunerando esses capitais que são investidos nessa organização. Ou seja, está vendo o crescimento. Eu coloquei R$1 e voltou R$1,20. Eu coloquei 1 milhão e voltou 1.200.000. A rentabilidade diz isso. Se essa empresa está devolvendo, né, o dinheiro com rendimento, com rentabilidade. Tá? E nós começamos, então, com o primeiro indicador, que é se eu investir na empresa adquirindo, por exemplo, uma máquina, se eu investir na empresa ampliando uma linha de produção, lançando um novo produto, quanto tempo aquele dinheiro que foi investido leva para retornar? É o nosso PRI, tá? Prazo de retorno de investimento, também chamado de payback. Aí depende do autor, né, do livro que a gente estiver lendo, sobre administração financeira, ou sobre análise econômica, ou análise de investimentos. Nós podemos encontrar aí o termo payback, ou PRI, prazo de retorno de investimento. É a mesma coisa, a forma de calcular é a mesma, tá? É um investimento total, que foi feito, né, naquela aquisição de equipamento, de um prédio, de uma expansão, né, de uma nova linha de produto, investimento que foi feito, sobre o lucro que foi obtido, né, naquele processo. E a gente vai ter o resultado, tá?
que é dado em número de anos. Quantos anos leva para o retorno do investimento acontecer? Tá? Então, é sempre em número de anos o resultado que é obtido aqui. Vamos a um exemplo. Uma empresa fez um investimento de 120 mil e teve, naquele exercício, um lucro de 52 mil reais a partir desse investimento que ela fez. Né? Fez uma aquisição, uma expansão, né? Uma nova linha de produtos, uma máquina, digamos que ela adquiriu, né, uma máquina por 120 mil reais, e com essa máquina a mais, né, ela teve um lucro de mais 52 mil naquele período. Quanto tempo vai demorar para que essa empresa tenha de volta esse investimento que ela fez na máquina, visto que ela está tendo esse lucro aqui, né, de 52 mil? A gente coloca na fórmula, o investimento total feito, 120 mil, e divide pelo resultado, o lucro obtido, 52 mil. E aqui, como o prazo é em anos, né, ao fazer essa divisão dá 2,3, mas só acrescenta ali, então, anos. 2,3 anos é o prazo, né, que vai levar para a empresa ter de volta o valor que ela investiu nesse equipamento. Então, até lá, né, durante esse tempo, aquele resultado que se obtém através daquele investimento, ou daquele novo equipamento adquirido por esse valor, nesse prazo de 2,3 anos, nós estamos, né, tudo aquilo que é feito ali está sendo usado para pagar esse investimento. Depois desse prazo, aquilo que se faz, né, é o retorno, né, do investimento que foi feito, né, uma lucratividade que a empresa tem. Tá? Claro que aí, a depender do prazo, a empresa tem que avaliar, né, se vale a pena ou não realizar aquele investimento. Né? Talvez 2,3 anos seja um prazo adequado. Né? A empresa, a gente vai fazer esse investimento, vai ter uma nova máquina, vai produzir tanto a mais, vai gerar mais venda, a gente vai demorar esse tempo aqui, né, para ter o retorno desse investimento. Mas depois disso, né, tudo que for feito por esse equipamento vai reverter em lucro para a empresa. Então essa avaliação precisa ser feita. Claro que se fosse aqui, né, bom, a gente vai comprar essa máquina, mas o resultado, o lucro que dá é muito pouquinho, né, em vez de ser 52 mil, por exemplo, fosse, né, 5.200, 10 vezes menos, então o prazo de retorno seria, né, 10 vezes mais aqui, né, em vez de 2,3 anos, seriam 23 anos. Então, esperar 23 anos para começar a ter resultado, né, ter um lucro, vale a pena investir nessa máquina? Dependendo do lucro gerado, pode não ser, né, bom para essa empresa, né? Claro que ela vai avaliar o tempo, né, que é o PRI. Tá? Agora, neste outro exemplo, tá, acontece mais ou menos isso, né? O prazo fica bem longo. Uma empresa faz um investimento total de 235 mil, mas ela obtém um lucro a partir desse investimento, um lucro de 25.510. Olha o que acontece, né? O investimento é bem alto, 235 mil dividido pelo lucro. O lucro é um pouquinho mais baixo frente ao total do investimento, é 25.510, o que dá 9,21 anos, ou seja, quase 10 anos, tá? Para a empresa ter de volta o investimento que ela fez. Aí tem que avaliar, né? Provavelmente, talvez isso não valha a pena, né? É muito tempo para ter de volta, né, o valor investido. Tá? Então, a empresa tem que avaliar isso. Claro que tem outros contextos, outras situações, daqui a pouco, né? O valor financeiro para retornar demora esse tempo todo, mas a empresa entende que isso vai fortalecer a marca, né? Que a empresa vai atender, né, um público maior, isso vai fazer parte do processo de marketing, ela quer fazer isso mesmo que leve esse tempo todo aí para obter de volta o retorno. Ela vai ter outros retornos, um retorno não financeiro, mas um retorno na força da marca. Né? E aí também tem esses outros elementos de gestão que são avaliados. Né? Então, o número, né, é um indicativo. Ó, se olhar só pelo lado financeiro, não está valendo a pena, vai demorar quase 10 anos. Mas aí tem outros elementos que podem compor essa decisão, né? E a empresa pode seguir ou não esse caminho também avaliando esses outros elementos. Tá? Muito bem, o próximo elemento de rentabilidade é a rentabilidade do capital próprio, o RCP. E a partir desses indicadores agora econômicos, a gente começa a olhar para os dois demonstrativos. Agora eu tenho que olhar para o balanço e tenho que olhar para o DRE também, né, para verificar a rentabilidade do capital próprio. Tá? Então, ele analisa, tá, o RCP, rentabilidade do capital próprio, analisa ali o retorno
né, que a empresa gera sobre aquele capital que é investido lá no patrimônio líquido. Lá no patrimônio líquido tem o capital dos sócios e no patrimônio líquido também tem as reservas de lucro da empresa. Então tem o capital do sócio, cada um deles colocou dinheiro lá, está dentro do patrimônio líquido. E o resultado que a própria empresa gerou, né, o CNPJ gerou um resultado que está registrado no patrimônio líquido. Esses dois elementos, tá, são capital próprio. Considerando os dois elementos, o dinheiro do sócio mais o dinheiro que a empresa mesmo gerou, né, como resultado, é a rentabilidade de capital próprio. Tá? Então, para chegar a um resultado percentual, para indicar o quanto esse capital próprio está sendo remunerado ou não, nós utilizamos a seguinte fórmula, RCP igual ao lucro líquido do exercício, que é a última linha lá do DRE, né, dividido pelo patrimônio líquido, onde está registrado o capital do sócio, mais o resultado operacional da empresa. Né? Então, nós vamos ter que olhar para os dois demonstrativos. Nesse caso aqui, nosso exemplo é do período do exercício social do ano final 2. Então, eu vou olhar o LLE do ano final 2. Então, tenho aqui um DRE, aqui à esquerda, né, da empresa Alimentos Alfa S.A., exercício social ano final 0, ano final 1, ano final 2. Então, é do ano final 2 que eu tenho que olhar o LLE, né? Então, eu vou olhar lá, na última linha do DRE do ano final 2, está lá, lucro líquido do exercício, nosso LLE, R$ 3.668.546,60. Este valor eu vou dividir pelo patrimônio líquido. Então, eu vou olhar para o balanço. Está aqui o balanço à direita, tá? Nós temos ali na parte de cima o ativo, na parte de baixo o passivo. E o patrimônio líquido está ali no campo do passivo, né? Lá embaixo, antes da última linha, está lá, patrimônio líquido, ano final 2, R$ 6.254.291. Aí põe na fórmula, né? O LLE do ano final 2, dividido pelo patrimônio líquido lá do balanço do ano final 2, divide os dois valores, usa todas as casas depois da vírgula, vezes 100. Deu um RCP de 58,66%. Tá? Deixa duas casas depois da vírgula na resposta. Significando que aquele capital que foi aportado lá no patrimônio líquido pelos sócios, mais as reservas de lucro da empresa, são remunerados pelo processo, né, da empresa no montante de 58,66%. É uma rentabilidade bem expressiva. Né? Qual tipo de investimento, né, em um ano daria este resultado de 58,66%? Praticamente que impossível, né? Pode olhar aí, né? Os investimentos disponíveis aí, né, no mercado não tem, né, esse retorno aí de 58,66%. Então é isso que o sócio olha, né? O sócio da empresa, olha, vale mais a pena eu colocar mais dinheiro na empresa ou eu comprar uma letra do Tesouro, comprar um CDB, comprar um RDB. Né? O CDB vai dar o IPCA mais 4%. O IPCA dá 6%, mais 4%, dá 10% ao ano. Ou vale mais a pena botar o dinheiro na empresa, que está 58,66% ao ano. Claro que é um tipo de análise que é feita, né? Não só internamente, né? Mas, né, por investidores que desejam não investir nessa organização. Claro que este é um indicador, e lembrem o que a gente falou antes. Nenhum indicador deve ser visto isoladamente, né? Tem que analisar o contexto geral. Mas, né, a rentabilidade de capital próprio já acende, né, uma, né, luzinha na cabeça. Opa, será que vale a pena? Tem que analisar agora o cenário todo, né? Ver se a empresa tem liquidez, o grau de endividamento dela, né? Todo o cenário. Se todo o cenário for positivo, né, e eu vejo que a rentabilidade de capital próprio é 58,66%, vale a pena ser sócio dessa empresa. Mas, outro detalhe, analisei todo o cenário de um único ano. Tem que analisar o cenário dos anos anteriores, pelo menos aí os 5 últimos anos. Né? Isso é recorrente? Ou aconteceu só no ano final 2? Aí no ano anterior, no anterior foi tudo, né, negativo. Isso aqui é um ano atípico.
Então, não é só um ano isolado também, né? Tem que ver a série histórica. Por isso, fazer análise econômico-financeira, decisão de investimento, não é algo, né, simples, né? Não é uma loteria, né? A pessoa olha lá o gráfico da empresa na Bolsa de Valores, subindo e descendo, então é simples assim, não, né? Tem uma análise chamada análise fundamentalista, que está ligada a esses elementos que a gente está vendo, né? Análise aprofundada das empresas, tá? Então, a própria empresa faz essa análise e, claro, os investidores também. Esse é o nosso RCP. Então, essa empresa está remunerando o capital, né, em 58,66%. Isso é extremamente positivo. Agora, se a gente quisesse analisar só o capital do sócio, né, só o dinheiro do sócio, o quanto de retorno dá só para o sócio, essa é a rentabilidade do capital social. E agora está considerando só os sócios. Tá? Então, é o RCS, rentabilidade do capital social. A gente divide o LLE, o lucro líquido do exercício, pelo capital dos sócios, vezes 100, e a gente tem um percentual de remuneração específico só sobre o capital do sócio. Tá? Então, nós temos aqui um balanço e um DRE. O balanço está à esquerda e o DRE está à direita. A primeira conta que a gente precisa é a LLE, né? Está em cima na divisão. Então, lá ao final, o exemplo é do ano final 1, né? Lá ao final do ano 1, tá? Nós temos ali o LLE, lucro líquido do exercício, R$ 1.849. Divido pelo capital social. Onde é que está o capital social? Está no balanço. Então, vou olhar o balanço da empresa. O capital social está dentro do patrimônio líquido, então está no campo do passivo, então vou olhar lá no passivo, circulante, embaixo está lá patrimônio líquido, dentro do patrimônio líquido está ali. Capital, né? 20.585. Divido, né, o LLE pelo capital, deu 0,090 vezes 100, rentabilidade de capital social, 9%. Então, a empresa gerou lá na rentabilidade de capital próprio 58, a gente viu antes, né, 58,66%. Daqueles 58,66%, né, só dos sócios é 9%. O restante, né, é capital da empresa, tá? Que acaba sendo do próprio sócio também, né? Mas se o sócio quisesse ver, né, só a parte dele, né, dentro dessa característica, seria 9%. E por fim, nós temos a rentabilidade do capital total. A rentabilidade do capital total, ela considera, tá, a análise lá do lucro líquido do exercício frente a tudo que a empresa tem de bens e direitos no seu ativo, lá no balanço. Então, considerando tudo que a empresa tem no ativo lá, né, até que foi a rentabilidade sobre todo esse valor investido. Tá? Então, nós temos aqui à esquerda o balanço patrimonial da empresa. O período, o exercício do exemplo é o exercício social do ano 1. Então, vou olhar lá. Ativo, ano final 1, está lá, total do ativo, 45.074. No DRE, eu vou olhar o LLE, o período do ano final 1. LLE, a última linha do DRE, está lá, 1.849. Então, divido os 1.849 LLE do ano final 1 pelo ativo total do ano final 1, 45.074. Dá 0,041 vezes 100, deu então um RCT, tá? Rentabilidade do capital total de 4,1%. Significando que, de tudo que a empresa, né, teve que aportar no ativo dela, né, ela, frente ao resultado desse exercício social lá no DRE, ela obteve um resultado positivo de 4,1%. Então, esse é o nosso rentabilidade do capital total. Tranquilo, gente? Dúvidas? Perguntas? Como é que tá para vocês? Suelen levantou a mão, pode falar, Suelen. Professora, eu não entendi porque ali na rentabilidade deu 0,58 Aonde? na divisão ali do RCP. RCT deu 0,041 aqui. RCT, No primeiro 1800. cálculo ali da rentabilidade do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Qual rentabilidade? No primeiro cálculo.
No primeiro slide de hoje? Isso. Esse aqui? Isso. Não entendi porque a divisão deu 0,5866 vezes 100. Foi ali 3.668.546,60, dividido por 6.254.291. É uma divisão, aí dá aquele valor vezes 100. Ah, tá, agora eu entendi, desculpa. Tá? É que tem uma vírgula ali, né? Não sei se ficou muito... Talvez tenha ficado muito pequenininho, né? É que eu tô olhando no celular, daí eu não vi direito, desculpa. Então foi isso, Ellen. Eu entendi que foi isso porque realmente aí ficou bem... Né? Não dá para ver exatamente, mas tem uma vírgula aí no finalzinho, né? É vírgula 60. Se não colocar Tá. vírgula, né? Aí fica um número bem maior. Aham. Pensa. Daí não deu 0 no meu cálculo. Sim, sim. Então foi isso, Ellen. Obrigado pela pergunta. Obrigado, professor. Prof, Sim. no meu cálculo desse do trabalho, eu fiz e o valor deu muito alto. Eu tenho que fazer -1, -100 para tirar a base? Não. Na análise econômica não tem tirar a base. Tirar a base é só lá na análise horizontal, tá? Mas é Tá, uma então, dúvida, o pessoal se apavora bastante, né? Com este aí, mas pode acontecer, tá? Anos atípicos, tá? A rentabilidade pode dar um valor expressivo, tá? É um exemplo do que está acontecendo agora com as empresas. Então, as empresas estão retomando o crescimento agora, tá, Liliane? Então, no ano passado, elas decresceram, né? Tiveram prejuízo. Nesse ano, né, frente ao prejuízo do ano passado, a rentabilidade está sendo muito grande, né? Então pode dar lá 300, 400, 500%, né? Porque o ano anterior, né, foi muito menor e agora a gente retomou o crescimento. Então a rentabilidade de um ano atípico, né, fora da curva, realmente pode ser bem grande, expressiva, tá? tá bom, obrigado, prof. Nada. Então foi uma pergunta bem interessante da Liliane. E isso, numa análise, tá? Quem faz análise deve ter essa percepção. Então, a empresa deu 300% de rentabilidade de capital próprio. Então, olhando esse número e vendo que ele é bem alto, provavelmente a gente está num ano atípico para essa empresa. Tá? Ou é o ano de lançamento, né, daquela empresa, né, um produto inovador que deu muito certo no mercado, então é o primeiro ano, então esse ano é um ano atípico, ou foi uma crise naquele setor, e a empresa está se reerguendo daquela crise, né, ou como agora, né, uma crise geral. Em relação, tá, a momentos de crise, geralmente o ano seguinte, né, a rentabilidade acaba dando valores mais expressivos. Então a gente vai ver crise lá em 2002, em 2008, 2012, né? Essas crises que foram acontecendo, né? Ao longo da década, né? Ou das décadas. Sempre no ano seguinte a gente vai ver muitas empresas tiveram, né, essa rentabilidade um pouco mais expressiva em função de uma recuperação da crise. Que bom que se recuperaram, né? Que continuaram. Aquelas que não conseguem se recuperar, né, acabam fechando, né? Então, geralmente é assim, né? Quando a empresa está se recuperando a rentabilidade, né? Tem um ano atípico ali. E por isso a gente precisa ver o histórico, né? Então, a gente nunca vai fazer uma análise e vai olhar só para aquele ano. Senão a gente pode ter a impressão de que, puxa, essa empresa dá 300% de rentabilidade todos os anos, né? E se a gente for ver a realidade da empresa, daqui a pouco ela está saindo de uma crise, né? E os anos anteriores foram, né, menos expressivos, né, e esse número é um número atípico, não é sempre que vai ser isso, né? Está dentro de um contexto, tá? Então essa pergunta da Liliane aí foi muito importante, né? E isso ajuda a ter uma dimensão um pouquinho maior, né? Do que o número significa. Muito obrigado pela pergunta, Liliane. De nada, só. Nada. Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida desses indicadores?
só uma pergunta boba também, Sam. Tranquilo. No prazo de retorno de investimento, ele só trabalha com anos. Isso, é dado em anos, tá? Então, ali, quando a gente fez aquele cálculo do exemplo, tá, deu 2,3 anos, então, significa que são 2 anos inteiros, né, 24 meses, e tem mais 0,3 de um ano. Então, o ano tem 12 meses, seria a terceira parte do ano, né? Então, seriam ali 4 meses, né? 0,3 de um ano de 12 meses é mais 4 meses. Então, dá para converter em número de meses, né? Fazendo esse cálculo assim apurado, a gente veria assim, então são 2 anos mais 4 meses. Tá? Mas é sempre em anos. Pode dar 0,5 anos. 0,5 é a metade, né? De um ano, então seria 6 meses. Mas é sempre dado em anos, tá, Liliane? Ok. Muito obrigado de novo, Liliane. Gabriel levantou a mão, pode falar, Gabriel. Professor, eu tenho uma pergunta, mas não é sobre o que o senhor está passando na aula. É sobre a prova. Tipo, quantas questões vão ser? Eu não sei se tu já chegou a falar isso em alguma aula. Sim, todas as aulas a gente fala a respeito do número de questões, tá? Agora são 15 questões, tá? Antes eram sempre 10, a escola atualizou, né? Agora vai ser todas as avaliativas, né, da N2 vão ser compostas de 15 questões, tá? Certo, obrigado. Nada, Gabriel. Claro, né, que frente a isso, gente, como aumentou ali o número de questões, tá? A escola vai aumentar o tempo da prova também, né? Automaticamente aí ela vai acabar disponibilizando mais tempo para vocês fazerem. E aí lá no dia que vai ser postado lá as instruções de prova, com código, né? Já vai ali o tempo certinho para vocês, né? Mas vai ser um tempo maior do que geralmente era, tá, Gabriel? Certo, valeu. Certo, valeu. Muito bem, gente. Então, nós vimos rentabilidade, né? Capital próprio, rentabilidade de capital social, rentabilidade de capital total. E encerramos, então, né? Os indicadores de rentabilidade. Então, a gente viu os indicadores de lucratividade e rentabilidade. Nós vamos, então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida ou pergunta, nós vamos ao nosso intervalo. 15 minutinhos. Na volta a gente faz a chamada e aí depois vamos exercitar um pouquinho, né? Fazer uns exercícios ali no Classroom para praticar aí os cálculos e também a teoria que envolve, né, esses indicadores de lucratividade e de rentabilidade, tá? Agora são 20 horas e 20 minutos, então 20 e 35, né? 15 minutinhos, a gente retorna. Durante o intervalo, como vocês sabem, né, só fecho o microfone e a câmera e abro novamente daí a 15 minutos, tá, gente? Até daqui a pouquinho.